Nós estamos hoje no nosso culto de doutrina, né? Todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, né? Quarta-feira passada o evangelista Miguel trouxe doutrina, nós acompanhamos também, né, ali do trabalho, e hoje o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Nós louvamos a Deus por esse benefício, amém, meus irmãos? Eu queria que os irmãos, por gentileza, abrissem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14, texto bastante conhecido, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Nós vamos meditar aqui um pouquinho aí no versículo de número 1, e como temos por costume, né, nós leremos outros versículos. Hoje o dia foi um pouco corrido e cheguei pensando, né, até o que hoje trazer para o nosso coração, para a nossa meditação. Quando eu cheguei em casa, essa palavra falou ao meu coração, e eu espero que fale ao coração dos irmãos também. Versículo de número 1 do capítulo de número 14. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Amém, meus irmãos? Amém. Eu posso contar até 3 e os irmãos lerem, por favor, em nome de Jesus? 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse versículo, quando Jesus então está falando com os seus discípulos. Gostaria de dar um tema, como sempre fazemos, e o tema hoje da nossa reflexão é o seu posicionamento, o meu, o nosso posicionamento diante dos desafios determinará o nosso futuro. Então, nós vamos meditar baseado nesse tema, dentro desse versículo. O nosso posicionamento diante dos nossos desafios determinará o nosso futuro. Amém, meus irmãos? Então, fique com isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 1 do capítulo de número 14, Jesus ele está dando uma ordem. Jesus aqui não está pedindo. Quando lemos o contexto e a palavra de Jesus aqui, não se turbe o vosso coração, essa é uma palavra que Jesus está dando aos seus discípulos, e Jesus não está aqui abrindo uma opção para que eles fizessem uma outra coisa, mas Jesus dá uma ordem para que eles não viessem então turbar. Isso nós iremos entender aí que eles estavam vivendo uma situação que gerava na vida de cada um deles ali uma turbulência, um momento de aflição. Então observe primeiramente essa palavra que nós encontramos dentro desse versículo, turbe, essa palavra turbar aqui, né? Então essa palavra no texto original, a sua transliteração no texto aqui, a palavra transliterada do grego quer dizer tarazo, e essa palavra ela corresponde a agitar, quer dizer como turvar ou derrubar uma água, agitar uma água. Então quando Jesus está falando com os discípulos, ele faz como se estivesse usando uma linguagem em que eles entendiam, porque eles eram pescadores, e quando ele está dizendo de turbar, era como se eles entendessem que era o mar quando estava violento, quando estava agitado, né? Então essa palavra, Jesus, dentro do seu contexto, quer dizer mais ou menos isso, e fazendo a aplicação do que Jesus está querendo dizer aqui, mais ou menos é que o coração deles estavam agitado, né? Acredito que todos nós que estamos aqui,
já ficamos com o nosso coração agitado. E às vezes pode até ser que você nesse momento esteja com o seu coração agitado, né? Por quê? Porque existem cenários, existem situações que levam o nosso coração a ficar agitado, ao nosso coração a ficar, como ele diz aqui, a turbar, né, o nosso coração. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho aí no capítulo de número 13, para que nós pudéssemos ter um pouquinho de noção por que eles não deveriam aqui agitar o coração. Mas para a gente entender, o capítulo de número 13 vai nos dar o contexto do capítulo de número 14. E aí a gente vai entender por que Jesus está falando para os discípulos não turbar o coração. Então, para a gente entender esse versículo, nós vamos ler o capítulo de número 13. Observe aí, versículo de número 1, do capítulo de número 13 de João. Os irmãos estão observando aí? Amém. Observe aí o versículo de número 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, observe agora a expressão, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Observe que Jesus está ciente relacionado ao tempo de Deus. Ele está ciente do que estava para acontecer. E aí o que ele faz? Como havia amado seus discípulos que estavam, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, observe agora, aí no capítulo de número 13, versículo de número 33, pegue aí para você ver. Jesus vai avisar para os discípulos que havia chegado a sua hora. Versículo de número 33, a parte A. Ele diz assim, ó: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Então, Jesus olha para os seus discípulos diante desse cenário e diz: olha, ainda um pouquinho de tempo eu estou com vocês, mas daqui a pouco eu não estarei mais. Segundo, olha o versículo 33, a parte B. Pior que isso ainda, ele diz que para onde ele vai, olha só, eles não poderiam ir agora. Então você imagina, os discípulos estão ali e Jesus diz: olha, eu estou com vocês, mas um pouquinho apenas, mas daqui a pouco eu serei tirado. Mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagine isso. Olha o versículo 33, a parte B. Vós me buscais, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não poder vos ir. Eu vos digo também agora. Então imagine o cenário. Jesus está à mesa, é o cenário lá Jesus lavar o pé dos discípulos, e eles então estão conversando. Jesus começa um diálogo e começa a colocar algumas coisas no ar. Olha o versículo 21 agora, irmão. Jesus avisa que um deles haveria de trair. Preste atenção nas informações. Versículo 21, a parte B. Na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então, todos estão assentados numa mesa. Jesus fala que vai ser tirado. Para onde ele vai, eles não vão. E agora ele solta mais uma, irmão. Agora ele diz assim: e um de vocês vai me trair. Imagine esse cenário. Você já imaginou? O Salmo 41, versículo de número 9, vou ler o que diz o Salmo 41. Diz assim, ó: até o próprio amigo íntimo, né? Ou seja, um salmo profético falando a respeito desse momento que Jesus seria traído por amigo íntimo, pessoas que estavam próximas, né, de Jesus. Mas observe aí no versículo de número 36 ao versículo de número 38. Jesus agora avisa a Pedro que Pedro vai negar a ele. Irmão, imagine o cenário, preste bem atenção. Versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis
agora segui-me, mas depois me seguirás. Versículo 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Aí observa, irmão, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiver negado 3 vezes. Jesus olha para Pedro e diz assim: você vai me negar. Diante de todas essas informações, é onde nós então iniciamos aí o capítulo de número 14. Receberam informações aqui, informações que turbaram o coração dele. Ó, Jesus está embora, para onde ele vai nós não vamos, tem um no meio de nós que vai nos trair, que vai trair ele. Ele diz que Pedro vai negar. Imagine você receber esse tipo de notícia, notícias que são perturbadoras, notícias essas que acabamos, né? Nós estamos com um projeto, encontramos o Messias, aos demais, encontramos o Salvador. Onde está ele? Vem, que eu vou te mostrar e tal. E eles estão crendo aí num estabelecimento do reino de maneira física, natural aqui na terra, e de repente eles largaram tudo para seguir esse personagem que eles viram operando milagres extraordinários. E agora chega um momento, ele senta com os seus discípulos e ele começa a trazer ali notícias que são assustadoras. Depois que ele consegue notar que essas notícias turbaram o coração, Jesus então entra no capítulo de número 14. E aqui é onde eu quero chamar a atenção, que Jesus diz para o nosso coração. Porém, o que nos é interessante, parece que isso é contraditório. Por quê? No capítulo de número 13, nós iremos ver que Jesus turbou o coração, irmão. Jesus no capítulo 14 diz para eles não turbar, mas no capítulo de número 13 que nós lemos, ele turbou o coração. O que nós devemos então aprender com isso? Olha o versículo 21 do capítulo 13 aí. Tendo Jesus dito isso, o que está escrito aí? Turbou-se em espírito. Quem turbou? Jesus. Não parece meio contraditório? Ele vai dizer para os discípulos não turbar, não deixar que o coração se agitasse diante de más notícia, diante do futuro que estava incerto na mente dos discípulos. Mas ele havia se turbado, pois ele sabia tudo que ia acontecer com ele, diante dos desafios que ele estava, aquela decisão que ele tomaria, tudo que ele passaria. E ele turbou o coração. E aí, o que nós vamos aprender? O que nós vamos aprender? Que o problema aqui não é turbar o coração. Eu, você, nós, irmãos, teremos situações na nossa vida que nós iremos turbar o nosso coração. Teremos momentos que receberemos notícia que turba, como já ouvimos aqui, uma mãe que recebe uma notícia de que o filho foi baleado. É aquela mulher que vai para o hospital, como nós tivemos a experiência da cooperadora Mônica, e o diagnóstico e o que a médica, que é perita, que é uma pessoa que conhece, diz: olha, infelizmente não tenho boas notícias para te dar, né? É um câncer, é uma doença que a gente não pode fazer mais nada. E aí o que acontece, irmãos? Na empresa, essa semana, nós tivemos até aqui o João Dueto, né? Mais de 100 pessoas foram mandadas embora, irmão. Voltaram com planos. Teve pessoas que tinham acabado de comprar casa, e quando chegaram lá, o que aconteceu? Foram dispensados. Como não turbar o coração diante de uma situação dessa? Como não turbar o coração diante de uma calúnia?
Como não turbar o coração diante de pessoas que nós temos visto que são malignas, satânicas, pessoas que maquinam na sua cama o mal? Como não turbar o coração diante de uma traição? E é aí que nós vamos aprender, que eu disse que o tema é que o posicionamento de cada um de nós diante dos nossos desafios que turbam o nosso coração é que faz a diferença no nosso futuro. Como nós iremos lidar com aquilo que turba o nosso coração? Jesus diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus. Porém, ele turbou o coração. Ele dá uma ordem para os discípulos: não se agite, acalme o coração. Mas ele, no capítulo 13, turbou o coração. E quando ele está dando a ordem, não é para que os discípulos, então, não viessem temer circunstância. O que Jesus está querendo dizer ali, então, é como lidar com a situação que gera turbulência dentro do nosso coração. E aí, é sobre isso que eu gostaria de falar. Como Jesus lida com o momento em que nós turbamos o coração, ou com o momento que turba o nosso coração. Como que Jesus, que também turbou o coração, ele lidou com situações como essa? Jesus é o maior exemplo. Por que ele está dizendo para os discípulos? Ele sabe que um que está na mesa vai trair ele. Ele consegue antever o sofrimento sendo cuspido. Ele vai derramar gotas de sangue no Getsemane, a ponto de orar e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, ele consegue enxergar o cenário com antecedência. Ele sabe, irmão, que não seria fácil. E aquela situação turbou o coração de Jesus. Jesus, como homem, turbou o coração. Ele consegue entender quando eu estou com o meu coração turbado. Ele consegue entender que os discípulos agora estão com o coração turbado. Por quê? Porque eles largaram tudo, estão atrás dele. E agora Jesus chega e fala uma coisa, eles não conseguem entender. Ele faz uma afirmação de que alguém trairia ele. E dentro da cultura, todos eles comiam do mesmo jeito, comiam igual. Fica algo no ar, eles não sabem quem é, a não ser ele, quem é o traidor ali. Então todos ali são suspeitos. Só que observe, por favor, como Jesus lida. Primeiro, observe, mesmo com o coração turbado, Jesus não perdeu o alvo. Jesus não perdeu o foco. Olha o versículo 3 do capítulo 13 aí, por favor. O que Jesus está dizendo para os discípulos: não turbe o coração, ou mais ou menos assim, não permita que a turbulência do teu coração venha a afetar a sua vida a ponto de atrapalhar o seu futuro. Turbulência passaremos, a diferença é como lidar com a turbulência, que às vezes situações em nossa vida cotidiana, diária, vem nos afetar. Como lidar com isso? Aí nós veremos aqui, observe aí, versículo de número 3 do capítulo 13, os irmãos acharam? Jesus, ele sabe aqui da onde veio e para onde ele deveria ir. Jesus sabe que nasceu com um propósito, ele tem uma missão. Jesus, ele tem um objetivo. Jesus, ele tem um foco, irmão. E é onde nós precisamos tomar cuidado quando estamos com o nosso coração turbado. E é isso que Jesus está dizendo: não turbe o vosso coração. É mais ou menos assim, não que você não pode turbar o seu coração, mas não permita que a turbulência do teu coração leve você a se posicionar de uma maneira que o seu futuro vai ser aí, infelizmente, atrapalhado pelo seu posicionamento. Quem está me entendendo, irmão? Olha o versículo de número 3, ele diz: e Jesus, sabendo que o Pai tinha o quê? Depositado na sua mão todas as coisas. Jesus sabia que o Pai havia lhe dado uma missão. Jesus sabia que nasceu com um propósito. E Jesus
caminha visando esse propósito, esse objetivo. Em sua caminhada, Jesus ele tem um foco, Jesus ele tem um objetivo. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque as turbulências podem nos levar, muitas das vezes, a perder o foco, a sair do alvo, a sair do objetivo. E é isso que o inimigo da nossa alma, ele tenta, e é onde nós precisamos ser como Jesus. Olha a continuação do versículo. Diz que o Pai tinha dado todas as coisas à sua mão, que havia saído de Deus e que ia para... Ou seja, Jesus tem um foco, Jesus tem um objetivo. Deixa eu te perguntar nesta noite, irmão, qual é o objetivo que Deus colocou na sua mão? O que Deus colocou sobre a sua vida? Porque se nós não soubermos para onde estamos indo, qualquer caminho é caminho, qualquer lugar que chegar é lugar. Mas quando nós temos certeza do foco, quando nós temos certeza do objetivo, não é por qualquer caminho que nós entramos, não é qualquer promessa que nós aceitamos, não é qualquer coisa que nós comemos, não é qualquer coisa que nós fazemos, não é qualquer decisão que nós tomamos. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Quem está me entendendo? Mas o inimigo, no meio dessa turbulência, usando da sua sagacidade, há de trabalhar no momento da nossa fragilidade, da agitação do nosso coração, no momento em que nós estamos emocionalmente, às vezes, abalados, no momento em que nós estamos, às vezes, recebemos notícias, situações que faz-nos, às vezes, agir de maneira agitada. Aquela situação mexeu, nós estamos meio que tonto, como aquele lutador que acabou de tomar uma pancada, um jab, e vem vindo, parece que ele não sabe nem onde ele está. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Agora, por favor, vai no capítulo de número 14 de Marcos. Capítulo 14. Eu estou dizendo que o meu posicionamento diante dos desafios determina o meu futuro. Por isso que Deus nesta noite nos ajude. Quem está me entendendo? Aquieta, acalma o teu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos nesta noite ser tocados pela palavra de Deus e que nós possamos respirar. Para quê? Para que a agitação da circunstância não nos leve a sair do alvo, errar o nosso objetivo. Porque é isso. Nós precisamos estar centrados, nós precisamos estar certo, nós precisamos estar firmado. Espera aí, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei qual é o propósito e o que Deus colocou. Só que o inimigo criará situações, e a vida também, situações que podem me levar a tomar decisões que eu não deveria tomar. Os irmãos acharam Marcos 14? Observe. Versículo de número 18. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um para o outro: porventura sou eu, Senhor? Porque, como eu disse, era cultural a maneira de comer, né? Então Jesus fala algo em que todos faziam. E aí ele diz assim: e o outro começou a dizer: porventura sou eu, Senhor? Cada um deles começou a perguntar para Jesus. Versículo 20. Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Não ajudou em nada, porque eles faziam isso. Come comigo, né? E todos comiam com ele. Versículo 21. Na verdade, observe, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Ele está dizendo mais ou menos assim: isso faz parte do script,
Isso faz parte do processo. Eu sei de onde eu vim, para que eu vim e aonde eu vou. E nesse interim eu vou ser traído, mas a traição não vai roubar o meu foco. A traição, por mais que perturbe o meu coração, não vai me tirar do objetivo. Eu sei para onde eu estou indo. Quem entende nessa noite? Vai por favor em Marcos capítulo 14, agora no versículo 27. Observe aí que mesmo sabendo que o momento era o mais difícil e que os teus discípulos vão te abandonar, ele não perdeu o foco. Traição não tirou o nosso Salvador do foco. E agora o abandono das pessoas. Olha só, versículo 27. Os irmãos acharam? E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim. Olha só, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Se dispersarão. Olha só, as pessoas vão abandonar, os discípulos de Jesus vão abandonar. Só João vai estar o acompanhando próximo. Pedro vai o acompanhar de longe. João o assiste diante do sinédrio, está aos pés da cruz, mas os demais, todos eles, o abandonaram. Todos eles o deixaram. Mas mesmo sendo abandonado, Jesus não perdeu o foco. Essa palavra se cumpriu em Marcos 14, versículo de número 50. Diz assim: então, deixando-o, todos fugiram. Todos o deixaram. Mas Jesus não perdeu o foco. Ainda, observe que no versículo de número 19 do capítulo 14, nós veremos que mesmo Pedro jurando, irmão, fidelidade, mesmo ele jurando, olha o versículo 68 do capítulo de número 14 de Marcos, diz assim: mas ele, falando de Pedro, negou dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. Já pensou, irmão? Quando Pedro está ali na fogueira, a mulher chega e diz: esse daí estava com ele? Oxe, nem conheço, não sei nem quem é. O que você está falando? Ele tinha acabado de me falar que ia com ele até. Você já imaginou? Eu acho legal aquele filme, né? Crucificação de Steven. Como que é? Steven? Isso mesmo. Que nessa hora, no filme, que Jesus está diante do sinédrio e ele está saindo e Pedro está na fogueira. Quando Jesus está saindo assim, aí a câmera pega aquela olhada que Jesus dá para Pedro assim, nos olhos de Pedro, como se Pedro caísse na real, diante daquela situação. Jesus olha nos olhos de Pedro naquele, não é o que a Bíblia está falando, estou falando dessa ilustração feita no filme, que é muito interessante. Pedro vai negar Jesus, mas mesmo ele negando Jesus, não perdeu o foco. Qual que é a lição que nós aprendemos nesta noite? Irmãos, ainda que você esteja com o coração turbado, não perca o foco, não perca o alvo. O nosso alvo pode ser muitos, no sentido às vezes ministerial, no sentido familiar, mas falando principalmente no sentido também com relação ao Evangelho, a salvação da nossa alma, que é um dia ir para o céu. Não perca o foco, irmão. Por mais que pessoas te abandonem, por mais que pessoas te traem, por mais que situações fiquem difíceis, não perca o foco. Continue
caminhando para a missão que Deus tem determinado para a sua vida. Ainda que o coração está turbado, não permita que essa turbulência do teu coração tire você do foco. Continue caminhando, continue marchando. Ainda que estás abatido, triste, abandonado, continue sem perder o foco. Você recebe essa palavra? Segundo, mesmo com o coração turbado, Jesus cantou, irmão. Você já imaginou? Olha só o versículo aí. Volta lá para João capítulo de número... Mateus capítulo 26, versículo 30, que faz contexto com o capítulo de número 13, lá de João. Tiago capítulo 5 diz assim: se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém contente, cante louvores. Tiago é irmão de Jesus, diz que quando nós estamos contentes, o que nós devemos fazer? Cantar. Mas quando você está aflito, turbado, com o coração turbado, o que você tem que fazer? Orar. Só que nós vamos ver que Jesus quebrou o protocolo. Ele está com o coração turbado. Ele sabe que ele vai enfrentar. Ele sabe que ele vai lidar com Getsemane, com uma via dolorosa, com um monte Gólgota, com abandono, com humilhação, com escárnio, com a zombaria. Mas mesmo assim, olha o que diz o versículo 30 do capítulo 26. Isso é contexto com o capítulo de número que eu já disse aqui, os evangelhos, que estão em sintonia, sinóticos aí. Versículo 30 ele diz assim: e tendo cantado um hino. Irmão, mesmo com o coração turbado, sabe o que Jesus fez? Cantou. Você já cantou com o coração turbado? Então tem gente que diz assim: hoje eu não vou para a igreja porque eu estou o quê? Triste. Estou com o coração turbado. Hoje eu não quero oportunidade porque eu estou com o coração turbado. A irmã está com a oportunidade de cantar um hino. A irmã diz: hoje eu não quero porque eu estou com o coração turbado. O irmão está com uma oportunidade: hoje eu não quero porque eu estou com o coração turbado. Jesus está indo para a oração porque ele vai ser crucificado. Mas antes de se levantar e saber que o traidor estava ali, ele já olhou para Judas e disse para Judas assim: o que tiver que fazer, faz-o depressa. Mas ele se levanta e canta um hino. Nós precisamos aprender a cantar com o nosso coração turbado. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você cante, adore a Deus, irmão, com o coração turbado. Eu disse para vocês esses dias, meus irmãos que nos acompanham, que há uma diferença entre louvor e adoração. Louvor é o que você fala por aquilo que Deus ele faz. Adoração é por aquilo que Deus ele é. Então você louva pelos feitos, mas você adora pelo caráter. Então Deus abriu a porta, você louva. Deus curou, você louva. Mas Deus não curou, mas Deus é todo poderoso. Deus é santo. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? É maravilhoso. Sabe por quê? Porque Abraão é fortalecido pensando nas coisas que Deus ele fez, que Deus ele é capaz de fazer, e ele é fortalecido. Meu corpo está morto, eu não tenho como, minha esposa é estéril, mas o Senhor é poderoso. Ele sobe para o monte, coloca o seu filho no altar, e Hebreus vai dizer que ele cria que nem que fosse da cinza Deus iria ressuscitar o menino. O que é isso? Glorificar a Deus e ser fortalecido pelo que Deus é. Quem está me entendendo nesta noite? Ainda que está com o coração turbado, é como Paulo e Silas, que estão presos, mas à meia-noite eles cantam louvores a Deus. Jesus está turbado. Eu não sei qual salmo que ele cantou, mas a turbulência do seu coração não tapou a sua voz. Aleluia, Jesus. Olha o que Jó capítulo 1 diz. Deus poderoso. Jó capítulo de número 1, vai lá.
Quem acompanha? Jó capítulo de número 1. Nós temos ali algo que aconteceu nas regiões celestes. Nós não vamos debater aonde foi isso. Há tantas posições relacionadas a esse local, então isso não é o nosso propósito falar aonde foi. Mas em algum lugar, nas regiões celestes, no céu e no céu, houve uma reunião onde todos os anjos devem prestar conta ao seu Senhor. E o diabo, como servo, se apresentou também diante de Deus com o relatório daquilo que ele tinha feito. E o Senhor lhe pergunta, como pergunta para todos os anjos: da onde você vem? E cada um deles presta conta para Deus daquilo que eles fizeram, pois a Bíblia diz que eles são ministros do Senhor. Faz dos teus anjos espíritos, disse o escritor aos Hebreus, e dos teus ministros labaredas de fogo, falando dos anjos. Eles são mensageiros que trabalham pela vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eles trabalham em prol da nossa vida. E um dia nós iremos aqui num dia ele se apresenta. E quando ele se apresenta, os irmãos sabem que Deus fala do testemunho de Jó. E eu acho isso aqui fantástico, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem aparência diante dos homens, mas Deus conhece quem é cada um de nós aqui, ó. E às vezes a gente até se entristece de ver, sabia? E às vezes a gente pensa que a justiça de Deus não virá, mas nós temos um Deus que conhece o nosso caminhar. Ele olhou para Satanás e ele disse: você viu meu servo? Ele chama de meu, possessão. E não só isso, ele me serve, aleluia. É um homem reto, aleluia. Fala das suas características, do seu caráter, homem justo. Será que Deus pode falar isso de nós? Será que Deus pode falar de pessoas que estão me ouvindo agora ou assistindo aqui no Facebook isso? Porque diante da presença de pessoas é muito bonito nos apresentar, mas um dia nós teremos que lidar diante do Deus que é Criador dos céus e da terra. E naquele dia, irmão, lá, nós veremos quem verdadeiramente é e quem não é. Aleluia. E tem muita gente que vive nessa vida como se nunca um dia se apresentará diante desse Deus. Mas se prepare, mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia nos apresentaremos diante deste Deus. Pode passar o tempo que passar, um dia nos apresentaremos diante dele, e ali nós veremos quem o serve e quem não o serve, quem é e quem não é. Lá nós veremos ele dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Quando ele diz não vos conheço, ele está dizendo: não conheço as tuas obras, porque as tuas obras me negam. Aleluia. Será que as nossas obras, irmãos, não nos faz Deus olhar e dizer: esse não é meu servo, essa não é a minha serva? Ah, meu irmão, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas no versículo de número 13 aí de Jó, observe que interessante. A Bíblia vai nos mostrar assim: e sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: qual que é o destaque aí? Os bois. Preste atenção, porque isso aqui é algo extraordinário. Por que Satanás não matou primeiro os filhos, irmão? Os filhos estavam banqueteando, mas ele não mata os filhos primeiro. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar o quê? Os bois.
sabe qual é a intenção dele? Quero ver ele fazer o que agora? Adorar. Eu quero ver ele adorar. Olha o versículo de número 20, por favor. Se nós continuarmos, o versículo 15 destaca os bois. Versículo 16 destaca o que aí? Ele tirou os bois e tirou o quê? Oh, meu Deus. Se nós entendermos isso, irmão, bois e ovelhas, aleluia. Oh, meu irmão, é o perdão pelo pecado e o culto de agradecimento a Deus. O diabo olha e diz: eu vou acabar com a festa de Jó. Eu não suporto ele acordar de madrugada, pedir perdão e me adorar. Eu não aguento ele acordar de madrugada e levantar adoração a Deus. Ele era sacerdote naqueles dias, meus irmãos, não havia vindo a lei ainda, ele vem antes, né? Segundo a cronologia bíblica, a ordem cronológica, diz que Jó é um dos primeiros livros da Bíblia, ou ele entrou dentro do cânon a partir do capítulo de número 11, bem verdade que, né, não tinham essas separações que vêm muitos anos depois, mas não vamos entrar nesses detalhes, mas só para você entender, Jó era o sacerdote da sua casa, aquele que adorava a Deus dentro da sua casa. Imagina, agora eu vou ilustrar o texto, imagina o diabo vendo Jó acordar de madrugada, pegar boi e ovelha, irmão, coloca boi, coloca ovelha, ali tem sacrifício, holocausto, perdão inteiro, todo, entregue sobre o altar uma ovelha de adoração a Deus, entregue a Deus de louvor e adoração. O diabo diz: eu não suporto, eu quero ver esse camarada murmurar, eu quero ver esse camarada blasfemar, eu quero ver ele olhar para o céu e dizer alguma coisa contra esse Deus, amaldiçoar. Mas observe por favor o versículo 20, diz: então, depois que ele tirou tudo, agora ele tirou os 10 filhos de Jó, meus irmãos, agora ele tirou tudo que Jó tem, aí ele diz: agora eu quero ver ele adorar. Aí a Bíblia diz que Jó raspou a sua cabeça, tirou a sua roupa. Irmão, sabe o que Jó fez? Foi murmurar. Foi, irmão? Não deixe que a turbulência roube a sua adoração, irmão. Não deixe que a turbulência do seu coração tire o louvor da sua boca. Versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e fez o quê? Adorou. Oh Yahvé, tu és poderoso, tu és grande, tu és criador dos céus e da terra. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é digno de adoração. Imagina o diabo olhando e dizendo: eu pensei que ele não ia para o culto hoje, eu pensei que ele negaria a oportunidade hoje, eu pensei que ele não pregaria mais esse ano, que ele não cantaria mais. Já se levanta e diz: não saí do ventre e não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que pode adorar, levanta as mãos para adorar. Agora estamos na prova, mas nós vamos adorar. Nós estamos sendo caluniados, mas nós vamos adorar, nós vamos glorificar. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim ele se levantará sobre a face dessa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Oh, aleluia. Glória. Jó adorou. Não silencie a sua voz. Aleluia. Cante um hino em adoração ao que Deus já fez. Aleluia. Eu já ouvi alguém dizer que bater bandeira depois que o mar se abriu é fácil. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas isso é louvor. Isso é louvor. Aleluia. Bater bandeira depois que o mar se abriu quer dizer que é louvor. Aleluia. Mas bater bandeiro antes do mar se abrir, sabe o que é? É adoração. Você não tem, quem sabe, motivo para louvar pelo milagre que Deus fez, mas você tem motivo porque você conhece o teu Deus e você adora Ele pelo que Ele é. E aí o que é isso? É você ser fortalecido dando glória a Deus. Por quê? O que quer dizer dar glória a Deus? É o que Deus é. Aleluia. O louvor é o que Deus faz. Então eu adoro pelo que Deus é. Abraão olha para o céu e ele diz para aqueles que estão lá embaixo, que vieram com o jumento: fica aqui, que eu e o menino vamos, mas daqui a pouco
quando nós vamos voltar. Mas o que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, Ele fez uma promessa. O menino tem promessa. Deus falou, e eu estou certo. Alguma coisa não coloca, amarrou o menino. Ele ia matar o menino. E quando ele vai descer o teto do menino, Deus trata e diz: Abraão. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu já tive uma experiência, irmão. E a gente, faz muito tempo. Eu já estou parando, tem mais 5 minutos. A gente era jovem, uma mocidade, eu e minha esposa. Novo convertido, irmão. A nossa igrejinha bem pequenininha, onde nós começamos lá, no sítio dos pianos, pequenininha assim, ó. Bem pequenininha. E um sábado ou domingo, não me recordo exatamente a data. O Felipe estava. A gente fomos ensaiar para cantar à noite. Novos convertidos, filho do pastor lá, Jeana, Giovanni, tudo pequenininho. E aí era eu, minha esposa, o Fê, tinha um irmãozinho, eu acho que nesse dia o Alex Gordão estava, tinha um bem gordão congregado com a gente também, um grupinho bem pequeno. Mas nós começamos a adorar a Deus, irmão. Ali no ensaio, nós começamos a cantar o Senhor. Tá, não lembro o louvor, faz muito tempo. Eu sou novo ainda, tenho uma boa, mas aí no momento agora eu não vou lembrar. Mas enquanto a gente adorava aqui, sabe o que aconteceu, Guilherme? Esse louvor foi entrando pelos vizinhos. Olha só, a gente não sabia. Mas em uma daquelas casas do lado da igreja, tinha uma mulher. E sabe o que ela estava fazendo? Ela estava tentando tirar sua própria vida. Ela estava tentando se matar. Entrou para dentro do banheiro, ingeriu o remédio, tomou um tubo, sei lá o que era aquilo. Tome remédio, tome mais veneno. E estava se matando. Enquanto ela estava lá, nós estávamos cantando no ensaio. No ensaio. Enquanto nós estávamos ensaiando, Deus estava trabalhando. O louvor entrou lá dentro da casa dela. Daqui a pouco, nós estamos lá cantando. Um monte de jovens, sem experiência nenhuma. Entra uma mulher e cai no meio da igreja, abre a porta estava bem aberta, cai lá, vomitando, remédio, um cheiro podre, terrível. E eu já disse para o filho do pastor: corre lá, chama seu pai, não ia ter demoniado aqui. Novo convertido, irmão. Você está naquela situação, o pastor foi lá, orou pelaquela mulher. Aquela mulher foi liberta, ficou congregando conosco, a família dela, os filhos. Sabe por quê? Porque há poder quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos, quando nós estamos aqui. Porque o inimigo não quer que você abra a boca e você cante, mas nós vamos cantar aos feitos, porque Ele é bom, irmão. Ele é maravilhoso, nós vamos adorar. E enquanto nós adoramos, nós estamos falando dos teus atributos, aleluia, glorifique, e nós somos fortalecidos, porque o homem pode ser infiel, o homem pode ser só graça e a misericórdia, mas Deus permanece fiel. Ele é fiel. É verdade, Jesus, aleluia. Terceiro, eu tenho mais um tópico só. Terceiro, mesmo com o coração turbado, Jesus orou. Olha só, Mateus capítulo 26, é o contexto do capítulo 13 e 14 de João. Quando ele sai dali, cantou um hino. Para onde ele vai? Para o monte Getsemane, prensa do azeite. Era bem aonde eles usavam a prensa para colocar azeitona para fazer o azeite. Qualquer dia a gente fala sobre as fases da azeitona em uma prensa, porque diz que as últimas gotas da azeitona diz que são as mais valiosas, que é quando ela está extremamente triturada. Jesus ora no Getsemane, isso tem um significado muito tremendo. Mas o que é interessante é que mesmo com o coração turbado, Jesus faz o quê? Ora. Se nós louvamos e adoramos, nós também não podemos deixar que as turbulências da vida que geram agitação em nosso coração façam-nos parar de orar. A Bíblia diz que Josafá recebe uma notícia: vem vindo uma multidão, um grande exército. Aí a Bíblia diz assim: Josafá teve medo.
Mas o medo não barrou ele. Agitação no coração. E agora? O que é? Opa, ele manda pregoar, jejum, oração. Vamos orar. O povo se une. Enquanto o povo está unido em oração, Deus toma a boca do profeta, não sei se era Azarias, Aziel, né? Jaziel, não lembro. O que acontece? O Espírito de Deus desceu no meio da congregação. E ele vai dizer assim: não temas, Josafá. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede em Deus e estará seguro. Crede nos profetas. Olha, vocês não vão ver o Deus poderoso. Adore. Enquanto vocês adoram, coloca os tocadores na frente, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer. Que o nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele está trabalhando por nós. Finalizando. Quarto, mesmo com o coração turbado, Jesus buscou a vontade de Deus. No Getsemane ele está lá triste. Suas veias, chamadas sudoríporas, por onde passa o suor. Eles dizem que esse é o grau onde a pessoa tem o derrame cerebral. Jesus passou essas fases onde o sangue, onde corre, a veia que corre o suor agora se rompe. E agora Jesus começa a suar sangue, mas na oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim. Quem não orou assim, irmão? Oh Deus, eu não queria passar por isso não, Senhor. Oh meu Pai, não queria isso, não queria passar por isso, não preciso passar por isso. E Deus, olha, eu não queria nada disso. Mas faz uma coisa, Pai, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Eis aqui o teu servo. Fica de pé, por favor. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Para que eu e você não turbe o coração, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Aí ele diz: crede em Deus, crede também. Nós temos no juízo um advogado, e quem tem advogado não fala. Quem tem advogado não fala. Quem nos defende é o nosso advogado. Tem uma música que diz: meu advogado é o meu Senhor. Ele é o nosso advogado. Vamos orar nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos pedir que Deus nos ajude em meio à turbulência, que o nosso futuro não venha a ser mudado por causa do nosso posicionamento errado no presente. Aquieta o teu coração. Acalma o teu coração. Descansa no Senhor. Ele está no barco. Pai, nós estamos na tua presença, Pai. E não só pregamos, Pai, nós cremos no que pregamos. E eu peço que nesta noite a tua palavra possa vir de encontro a esta igreja, vir de encontro, Pai, a pessoas que estão nos acompanhando. Que o teu Espírito Santo, Pai querido, alivie, meu Deus, conforte, Pai, o coração. Tu és, Pai querido, esse paracleto, meu Deus, esse advogado, Senhor, que nos ajuda. Ajuda-nos, Pai, nesta noite. Eu oro, Senhor, por esta igreja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, pela minha vida. Meu Deus, eu oro, Senhor Jesus Cristo, por este campo de trabalho, pela vida do nosso líder. Meu Pai, eu oro, Jesus amado, em nome de Jesus, e creio, Pai querido,
querido. Oramos pela vida da Ervacida, pela vida do Vando. Oramos pelos necessitados, por aqueles que estão nos acompanhando. Meu Deus, dá vitória nesta noite para aquele, Senhor, que anseia, meu Deus, por uma resposta, Pai querido. Vem com o teu refrigério, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz: amém. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está Comigo, vou dormir em paz. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.